Amigos da cidade de Linhares, do estado do Espírito Santo, tudo bem com vocês? Cá de volta, Oséias Farias e o nosso querido Ronda da Cidade. Olha, aqui você fica de fato muito bem informado, fiquem conosco, muitas informações passarão por aqui. E mais uma vez vou avisar, o nosso objetivo é atender a comunidade linharense, soretamense, ribanense e do estado do Espírito Santo inteirinho. Deixa eu falar com a minha produção para ver se está tudo certinho. Produção, está tudo ok? Sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Tem um vídeo aí de Soretama mostrando uma coisa meio que mal cheirosa, nojenta, pelas ruas de Soretama. Eu quero atender esse povo que a gente gosta demais. E tem muitos anseios que a Prefeitura Municipal de Soretama precisa atender. Isso aí é o bairro Salvador, não é, produção? É isso? Bairro Salvador. Aí, quando a gente fala aqui, eu quero lembrar mais uma vez que nós estamos sendo bem apolíticos, não políticos. Rua Milton Ferreira, bairro Salvador. O morador está mandando esse flagrante para a gente só para provar que aqui não tem falácia. Alguém está falando pelos cotovelos. Não. O morador está revelando que tem uma água empoçada que é ótima, sabe, para quem? Para o mosquito da dengue. E esse lixo aí que tem um monte, tem muitos dias, aliás, que ninguém recolhe. E a água empoçada na frente da casa do morador. Olha só, a gente começa o programa exatamente atendendo o anseio desse morador, pedindo providências à Prefeitura Municipal. Porque nos últimos dias eu sinceramente acho que a Prefeitura de Soretama está perdendo um pouco do rumo, está perdendo um pouco da direção. Não recolhe lixo, água empoçada, aí na hora de abastecer as casas com água, a bomba dá problema. Disseram antes que foi um raio, mas não foi coisa nenhuma, foi falta de manutenção nessa bomba. E me parece que agora já começa a voltar ao normal, que a bomba chegou, mas ficaram aí alguns dias com os moradores tendo que lidar com a verdadeira lama nas suas casas. Aí não bastasse isso tudo, aí o morador diz assim: ó Zé, os problemas não acabaram. Tem esse problema aí ainda para resolver. Olha só, eu demandei à Prefeitura Municipal para que ela se digne em interagir, em atender esses moradores do bairro Salvador, desta rua que eu já citei o nome, e que ainda não tiveram seus problemas resolvidos. Por que não estão recolhendo lixo em Soretama? O que é que está acontecendo que ainda não recolheram lixo em Soretama? A gente fica daqui se perguntando. Agora, o morador tem razão quando ele reclama. Tem alguns aliados do prefeito de Soretama que não gostam que a gente chegue aqui e fale, né, alguma coisa. Aí dizem assim: estão falando mal do prefeito de Soretama. Não, aqui ninguém fala mal de ninguém, não. Aqui a gente mostra o que nós acabamos de mostrar. Coloca lá de novo, produção. Coloca lá de novo. Aqui a gente mostra o que é jornalismo. É isso aí que a gente está mostrando. Isso não é falar mal não, viu, gente? Isso aí é mostrar um problema para que haja solução. Tomara que haja. Eu estou vendo aqui no meu e-mail que é o canal estabelecido pela Prefeitura para que ela possa interagir com a imprensa, quando a imprensa precisar, responder à imprensa. Então nós mandamos perguntar: e aí? O que dizer para esses moradores? Até agora a Prefeitura não nos respondeu. Eu estou aguardando a Prefeitura Municipal responder quando é que ela vai recolher esse lixo, quando é que ela vai resolver o problema desse vazamento de água que está empoçando. Está ficando tudo empoçado ali na frente da casa das pessoas, no bairro Salvador. Então a gente aguarda respostas dessa Prefeitura Municipal de Soretama. Ainda hoje eu vou abordar um assunto que está ganhando repercussão em todo o estado. O governador Renato Casagrande já demonstrou toda a boa vontade em anistiar policiais que de alguma forma ou outra acabaram sendo repreendidos com afastamentos ou não, naquele episódio de 2017 da Polícia Militar. Você se lembra bem, né? Nós ficamos aqui amedrontados, porque sem a presença da Polícia Militar não dá. Então fala-se numa anistia. A Assembleia Legislativa está reunida exatamente para tratar desses assuntos. Eu vou trazer essas informações daqui a pouco no programa. É assim que começamos, no rádio ou na TV, fiquem conosco. A notícia chega até você.
Vamos relembrar então. Em 2017, parentes de policiais militares foram para a frente dos batalhões, para a frente das companhias e os impediram de sair para as ruas com o objetivo de fazer a segurança do cidadão. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas ansiavam ouvir da minha boca que aquele movimento foi um movimento grevista da parte da Polícia Militar. Gente, eu sempre tenho dito e vou repetir, eu não vou chamar de greve aquele movimento. Não vou. Sabe por quê? Porque não teve greve. Nós mostramos à frente dos batalhões, mostramos parentes, amigos, acampados, impedindo a saída das viaturas da frente dos batalhões. Então, eu fico impedido de chamar aquele movimento de greve da Polícia Militar. O fato é que nós, como nós mostramos, havia um movimento impedindo policiais de saírem para trabalhar. Mesmo assim, alguns policiais acabaram sendo punidos. Alguns foram até expulsos da polícia. Bem, 2019 chegou, houve a transição, a troca de governo, e o governador Renato Casagrande mostrou boa vontade em estabelecer uma anistia para esses policiais, que acabaram sendo punidos naquela oportunidade onde nós passamos um dos piores momentos da segurança pública. Produção, a nossa reportagem tem matéria lá direto da Grande Vitória falando a respeito disso, não é? Então eu quero saber de mais detalhes. A Assembleia vai dar anistia geral ou ela vai ter algum impeditivo para dar anistia a todos os policiais? Vamos saber dessas informações? Direto de Vitória, põe no ar. O projeto deve anistiar cerca de 2.600 policiais militares que respondem ou iriam responder processos por envolvimento na greve da PM em 2017. Segundo o governador Renato Casagrande, o projeto vem para retomar a motivação da corporação. Erro de quem manifestou, porque a polícia não pode paralisar e nem aceitar a manifestação. E erro na época da condução do governo. Então nós tivemos um episódio muito triste para o estado do Espírito Santo, com pessoas perdendo a vida, decorrente de erros das duas partes. Então chego ao governo, fiz esse debate antes de chegar ao governo, de que era preciso fecharmos essa ferida, apontarmos para frente. O capixaba tem pressa para que a polícia possa estar motivada num ambiente de harmonia, para que enfrentemos a criminalidade no estado do Espírito Santo. 23 policiais foram expulsos da corporação. Desde o período da paralisação, mais de 500 policiais pediram afastamento por problemas psicológicos. Tivemos diversos policiais que atentaram contra a própria vida e alguns, infelizmente, conseguiram tirar a própria vida. Temos 500 policiais hoje afastados por razões de saúde. Então a tropa está doente, por uma pressão psicológica muito forte. Era preciso dar esse passo adiante e a corregedoria da polícia será muito rigorosa, preservando a hierarquia, a disciplina. O comando da polícia será muito rigoroso para que a gente possa manter a tropa motivada, mas ao mesmo tempo com disciplina e respeitando a hierarquia. Com o perdão, o secretário espera aumentar o contingente de policiais nas ruas. Esse número de 2.622 policiais respondendo o processo significa 1/3 da tropa, que tem atividades administrativas, atividades operacionais e que já está com defasagem de 2.000 policiais em relação a 2014. Então nós precisamos equacionar esse problema, virar essa página. 224 homicídios foram cometidos durante a greve da PM. Desses, 141 já foram investigados. A investigação foi concluída, inclusive a Polícia Civil encontrou os autores desses crimes. A PC também informou que nenhum policial militar tem envolvimento nessas ocorrências. Nada ficou constatado com relação a isso. Caso ficasse, seria encaminhado à Justiça Militar. Não ficou constatado, não tem participação de policial militar, os inquéritos já foram concluídos. E os que restam ainda a ser concluídos, também não há indício nenhum de participação de policiais. Segundo a Corregedoria da Polícia Militar, com a aprovação do projeto, o policial que responde processo administrativo volta a trabalhar. Eles vão fazer um requerimento ao seu encarregado do processo dele, dizendo que querem aderir ao programa aí da anistia. Esse encarregado vai solucionar o processo e encaminhar para a gente. Ele estando respondendo só às situações abrangidas pela lei,
o processo dele será arquivado e ele volta às atividades normais dele. Já os policiais que respondem criminalmente só terão anistia se o Congresso Nacional em Brasília aprovar. A greve da PM começou no dia 3 de fevereiro do ano passado. Mulheres e familiares dos policiais protestaram em frente aos batalhões e impediram a saída deles às ruas. O movimento se espalhou por todo o estado. Casagrande informou que, por enquanto, não há previsão para aumento de salários da categoria. Daremos condições de trabalho, dignidade aos policiais. Salário depende de receita. Eu não posso prometer salário a nenhum servidor, né, porque depende do desempenho da receita do Estado. Então é isso, a gente vai aguardar. Veja que a ideia já chegou à Assembleia Legislativa, o governador do estado já reuniu os deputados, né, exatamente para tratar desta anistia a policiais. Então, na sua maioria, voltariam para o trabalho. É um posicionamento diferente deste governo Renato Casagrande. Daqui a pouco de volta tem outras informações. Tem posse na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB, a partir de hoje, dia 16 de janeiro de 2019. Essa data entra para a história da OAB de Linhares, porque ela vai ser comandada por uma mulher para os próximos 3 anos. Eu vou trazer esses detalhes já já. Estamos de volta com o nosso programa, gente. Olha, 2019, 16 de janeiro de 2019, na história de Linhares, no que se refere à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com a eleição realizada no ano passado, a doutora Alcídia, advogada, militante aqui da cidade de Linhares, assumiu hoje a OAB de forma oficial, a Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, comandada por uma mulher. Eu conversei com a doutora Alcídia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Linhares, né? É a terceira subseção Linhares que nós temos aqui, que compreende os municípios de Linhares, anote isso, Linhares, Soretama e Rio Bananal. Só para adiantar, doutora Alcídia pretende abrir a OAB muito mais para a comunidade. Aí a comunidade deve estar se perguntando, e a minha produção também, para que serve a OAB para nós, hein? Para que serve? Olha, para muita coisa. Muitos anseios, muitas lutas e muitas respostas podem ser dadas através da OAB. Eu tenho essas informações, uma entrevista muito boa foi dada para mim com exclusividade com a doutora Alcídia, já na mesa da presidência da OAB. Confira aí, põe no ar. Doutora Alcídia, como é que a OAB vai ser comandada na sua gestão? Nós pretendemos fazer uma gestão com muita união. Nós temos um grupo, nós temos uma diretoria, nós temos um conselho e nós vamos trabalhar juntos para que a OAB realmente possa funcionar para todos. Não uma OAB centrada somente com a presidente, mas sim com toda a diretoria participando efetivamente em todas as decisões. Nisso, onde é que entra a sociedade participando ativamente da OAB? A OAB ela vai entrar junto à sociedade através das comissões, e essas comissões farão parte dos conselhos municipais, conselhos de entidade. A OAB tem um interesse grande, nós vamos trabalhar nisso para que a sociedade possa ver a entidade trabalhando em prol também da sociedade, para que eles possam ter essa confiança de que existe uma instituição e que essa instituição faça a defesa daquilo que a legislação, daquilo que a Constituição assegura a todo cidadão. A nossa defesa vai ser usando a nossa Constituição Federal. A senhora disputou uma eleição com uma outra mulher, então, de qualquer forma, 2019, nós teríamos uma mulher sentada nessa cadeira. Como é que foi essa disputa? Foi uma disputa dentro daquilo que a senhora esperava? Sim, foi uma disputa transparente, né? Foi transparente. A doutora Aline, uma pessoa que eu admiro muito, respeito, uma grande colega. E é evidente que a gente trabalhou para ganhar essa eleição porque nós temos propostas, nós temos anseios, nós temos desejo de efetivamente realizar grande coisa
naquilo que nós podemos fazer, nas nossas possibilidades, da OAB, junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário, junto à delegacia, junto ao município. Mas foi uma disputa muito transparente, muito transparente. Dia 16 de janeiro de 2019. Essa data entra para a história porque nós nunca tivemos aqui no comando da OAB uma mulher. A senhora está encarando isso como naturalidade, assim, ou não? Muito natural, né? Muito natural. É uma OAB para todos. Tanto que na nossa chapa existem homens e mulheres, né? E eu acredito que a mulher hoje está cada dia se desenvolvendo e cada dia entrando na sociedade, buscando, né, o seu lugar na sociedade. E nós estamos aí para trabalhar para isso, fazer essa diferença, sempre levando em consideração que o homem também tem grande importância nisso. Então, para a gente fechar, a partir de hoje, os advogados aqui da cidade, eles vão ter acesso a essa estrutura, aliás, uma boa estrutura. Mas o que pensar a OAB para os próximos 3 anos? Ela tem muitos desafios a vencer? Sim, nós temos. Nós precisamos resgatar a credibilidade do advogado junto à sociedade, mostrar a importância do advogado. A sociedade não tem visto isso e é importante isso, mostrar que existe a necessidade de um diálogo junto à magistratura, junto ao Ministério Público, junto à delegacia de polícia, enfim, junto a todos os órgãos. O que nós precisamos é resgatar essa comunicação. É necessário, é fundamental que haja essa comunicação. O que a OAB teria a dizer agora para a sociedade linharense, ribanense e soretamense? De que nós vamos trabalhar. Esse é o nosso objetivo, tá? Nós vamos trabalhar em prol da sociedade também. Isso porque a OAB tem um papel fundamental junto à sociedade e junto às instituições. Então, nós vamos trabalhar para isso. Nós vamos estar trabalhando junto à Câmara Municipal, junto ao Poder Executivo, inclusive fiscalizando aquilo que nos compete. Nós vamos estar ativamente participando nos direitos que é devido a cada cidadão, aquilo que for pertinente à OAB. Eu não vou chamar isso de empoderamento de mulher, nada disso não. Isso aí é competência de quem tem inteligência, tem sabedoria para chegar. Quando alguém chega em algum lugar, alguém já diz assim, olha, é o empoderamento da mulher. Que nada, empoderamento o quê? Isso é papo de feminismo bobo. Tem muita mulher com credibilidade, com inteligência, com qualidade o bastante para comandar uma OAB, comandar grandes empresas, comandar cidades, municípios, né? Comandar estados e, por que não dizer, comandar a própria nação. Então não tem nada a ver com empoderamento. Não. Doutora Alcídia mostrou que, como advogada, ela é uma militante na defesa dos direitos. E é pela qualidade desse trabalho que ela está sentada nessa mesa da presidência. Daqui a pouco de volta tem outras informações. O Ronda volta já. De volta, nosso programa está trazendo informações sobre o movimento de pescadores que tomou conta de Baixo Guandu nessa semana. Desde a última segunda-feira, pescadores saíram daqui da cidade de Linhares, de Soretama também, e foram para Baixo Guandu protestar na frente de um escritório da Renova. Só que esse movimento acabou. Ontem, os últimos momentos desse movimento, aliás, o registro é esse, não é, produção? Esses aí foram os últimos momentos, depois retiraram cartazes e a ferrovia, a linha férrea, aliás, já foi liberada. Mas não há ainda o trânsito, os trens não saíram de Cariacica. Ainda não saíram de Cariacica, o que deve ser restabelecido até esta quinta-feira seguramente. Mas foi um movimento que chamou a atenção. A Vale do Rio Doce lançou uma nota dizendo o seguinte, olha, nós não temos nada a ver com isso. Acompanhamos o desenrolar dessa celeuma toda, mas nós não temos nada a ver com isso. A Renova divulgou uma nota dizendo que os pescadores podem ficar despreocupados, que uma decisão liminar que autorizava rever pagamentos de benefícios não vai afetar pagamentos que ainda estão sendo feitos, alguma coisa dessa ordem. Mas os pescadores ficaram meio ressabiados, né? Ressabiados, ficaram amedrontados. Afinal de contas, nós estamos falando de alguns direitos adquiridos. Está aí, ó, pessoal acampando,
Pessoal que sofre. Inclusive, cobraram, sabe o quê? Cadê as autoridades dos municípios, hein? Tinha gente de Soretama, pescadores de Linhares, e nenhuma autoridade constituída com eles lá para acompanhar essa celeuma toda. Será que alguém pelo menos está perguntando a Renova, a Samarco? Será que alguém pelo menos está perguntando? E aí, como é que vai ser? Será que os pescadores vão ficar nesse sofrimento todo? Mas eles já levantaram acampamento, já estão voltando aqui para a cidade, mas prometem fazer novas manifestações. Isso é o que é o mais importante, né? Prometem fazer novas manifestações. Gente, eu quero falar sobre um tiroteio que aconteceu no Morro do Moscoso, na Grande Vitória. Grande Vitória, muito obrigado pelo carinho de vocês. Sabe que eu estou sendo visto lá pelo Canal 20. Muito obrigado pela audiência que vocês dão ao programa Ronda. Mas depois daquele tiroteio lá, está todo mundo preocupado com essa história de arma, né? Arma e coisa e tal. Não sabe de onde, parece que brota esse monte de arma no meio da sociedade. Já tem muitas. Mas há um decreto presidencial estabelecendo que o acesso vai ficar ainda mais facilitado. Eu não sei o que vai dar isso não, mas enfim, vamos aguardar. Eu me posiciono contra esse negócio de facilitar o acesso a armas. Muito pelo contrário, eu suponho que o melhor seria valorizar o policial, dar mais recursos ao policial e continuar tirando arma de circulação. Eu acho, mas o presidente da República não achou isso não. Então vamos ver no que vai dar, o decreto está assinado. Mas lá no Morro do Moscoso, onde tinha muitas armas, houve tiroteio, 3 pessoas acabaram morrendo. Tem muito bandido que vai ter acesso à arma, né? Até porque teve bandido aí, tem bandido que nunca foi numa delegacia. Vamos saber dessas informações? Os moradores relatam medo, houve muito medo. Cidadão de bem não vai sair na rua trocando tiro com ninguém. Pode até se defender, é bem verdade, mas não vai sair trocando tiros com ninguém. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Esta moradora, que prefere não se identificar, conta como foram os momentos de terror que passou no Morro do Moscoso. A gente já ouviu os disparos, saímos desesperados, meu esposo tentou voltar, só que não conseguiu porque o disparo era muito mesmo e ficamos com medo de bala perdida, porque principalmente por ali ser uma área aberta, né? Ela chegou a se machucar enquanto fugia dos bandidos. Adentramos dentro da casa dos outros, invadimos, pulamos o muro e eu acabei me machucando para poder a gente se proteger. O ataque aconteceu na noite desta segunda-feira. Segundo a polícia, homens fortemente armados atacaram moradores do Morro do Moscoso. Eles chegaram através de um caminho pelo Morro da Piedade. 3 pessoas morreram durante o ataque. Luiz Fernando da Conceição, estudante de 18 anos, Patrick Oliveira de Souza, de 26 anos, que estava visitando a esposa grávida, e Emerson da Silva Lima, de 23 anos. O crime aconteceu aqui nesta praça, no Morro do Moscoso, na Grande Vitória. Os criminosos chegaram por uma rampa do Morro da Piedade e se dividiram. Alguns se esconderam ali na mata que fica aqui em frente. Cerca de 10 pessoas estavam aqui quando foram surpreendidas pelos disparos. Uma das vítimas, para poder se salvar, chegou a pular aqui do alto, uma altura de 5 metros. 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da capital. A tia de Luiz Fernando, esta auxiliar de serviços gerais, falou sobre o sobrinho. Ele era um menino bom, não tinha vício, ele não devia nada para ninguém. Pela manhã, a presença da polícia era constante no Morro da Piedade, local por onde os bandidos passaram para chegar ao Moscoso. Aos pés do morro, funciona um destacamento da Polícia Militar, inaugurado no mês passado. A prevenção desse tipo de crime especificamente, que foi um ataque, então é muito difícil porque é premeditado e aguarda oportunidade. Então não tem como estar o policiamento 24 horas em todos os becos e vielas da estrutura. Segundo a Polícia Civil, um dos feridos e Emerson tinham passagens pela polícia. No decorrer das investigações, nós verificamos que o rapaz que está no hospital baleado, ele possui passagem por associação tráfico e furto qualificado. E um dos rapazes que faleceram tem passagem por tráfico em 2016 aqui em Vitória. Mas gostaria de ressaltar que eles são vítimas. Isso não desmerece nada a ver. Um crime covarde desse, as pessoas lanchando na praça, poderia ter sido uma tragédia maior, poderia ter acertado criança, mais gente que não tinha envolvimento nenhum. A polícia investiga o que motivou o ataque. A questão de um grupo que está querendo pegar o poder do tráfico na outra região, é isso? Olha só, nós estamos no início da investigação.
A gente costuma dizer que não descarta nenhuma possibilidade. É um indício forte, mas pode ser uma vingança. Não vamos poder esquecer que ano passado ocorreram algumas mortes aqui no Morro da Piedade. Cena que a gente nunca quer ver, mas infelizmente a expectativa que eu tenho aqui, infelizmente, é de que outros confrontos vão acontecer, exatamente porque há muitas armas legais e ilegais no meio da sociedade, né? São bandidos de um lado, bandidos do outro, aí a polícia tentando colocar a ordem e no meio disso muitos mortos e feridos. Infelizmente essa é uma face cruel da nossa sociedade. Tomara que a polícia tenha sucesso sempre nas incursões contra bandidos, né? Tomara que ela tenha sucesso sempre, é pelo menos isso que eu espero. Produção, acabou, né? O programa Ronda fica por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã, tchau, tchau.